Como você lida com repreensões, com conselhos e críticas? Existem ditados que falam, né? Se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. De fato, existem pessoas que pensam que tudo que é bom tem que se pagar caro. Será que é por aí? E aí, beleza? Leonardo Lima falando, autor do livro De Propósito. Aqui nesse canal a gente discute sobre coisas relacionadas à produtividade e sobre como alcançar uma vida produtiva, mas feliz, né? O objetivo da gente, no fim das contas, ele tem que trazer felicidade. Então, quando a gente fala de produtividade, propósito, a gente está falando aqui sobre coisas que nos tragam realização, que nos tragam gratidão, gratificação pelo que a gente fez. E hoje nós vamos falar sobre conselhos, reprimendas, repreensões e sobre as críticas. O que essas coisas têm em comum, o que tem diferente, como a gente deve agir nessas situações, ou como você acha que deve agir. Afinal de contas, o que eu falo aqui são apenas pontos de reflexão, né? São pontos para você pensar sobre isso. O que eu quero com esse canal é que você reflita sobre como trata certas coisas que te fazem mal ou te fazem bem na sua vida e torne isso melhores para você, passando a fazer coisas que te beneficiem mais do que deixar se fazer aquelas coisas que te fazem mal. Então vamos lá. Primeiro ponto, repreensão. Quando você fala repreensão, já pensa assim na mãe brigando, aquela coisa toda. Acho que deve ser o que eu menos gosto, né? Porque a crítica é normal, vem daí, a internet, tem um tribunal da internet, faz tudo isso. A gente vai lidando com isso e tal. Então, mas é isso que a repreensão é até um assunto bíblico. Deveria ser a mais amada por nós. E por que eu acho isso? Por que eu falo isso para você? Porque você talvez possa passar a achar isso também, concordar comigo. Porque a repreensão, normalmente, ela vem de uma pessoa que te ama. E ela tem um motivo para isso. A repreensão é uma pessoa que tenta te prevenir de alguma coisa. Note que, primeiro ponto em comum das três, elas partem de empirismos, né? Elas partem do que as pessoas acham, de uma vivência que elas tiveram, de algo que elas interpretaram a partir do próprio ponto de vista delas. Então, antes de considerar qualquer uma das três situações, considere o seguinte: você não tem culpa pela lente suja do outro, da pessoa que está te vendo. E pode ser que ela tenha, ainda que seja sua mãe, seu pai, uma pessoa com muito mais experiência do que você. Porém, a repreensão normalmente vem de uma pessoa que te ama, que se importa muito com você. Por quê? Porque quando ela te repreende, ela quer prevenir que você faça algo. Ela percebe que você está percorrendo um caminho que vai gerar consequências negativas para você no futuro. Nem sempre a avaliação do que é negativo é a mesma para você e para ela, mas ela está com o intuito de fazer uma prevenção. Por que isso é importante? Porque às vezes ela consegue. Então, você deixa de cometer um erro, de passar por críticas ou passar por situações constrangedoras ou de receber certos malefícios porque ela te reprimiu na hora certa. Quando vem depois, quando acontece depois, geralmente é uma crítica. A pessoa faz uma crítica ao que você fez, aquilo já se passou. Ela poderia ter falado antes, pode até falar, eu te avisei. Mas a crítica, ela vem depois do que já aconteceu e muitas vezes ela não só não atenua, como ainda piora a situação em que você está ali depois daquele acontecido. Porém, não se engane, a responsabilidade sobre o que fazer com o que aconteceu é sua. Então, se você está se sentindo constrangido a acabar dessas coisas, a responsabilidade é sua. Pode ser que a culpa não seja sua. A culpa seja de alguém que agiu de má fé e te fez entrar naquela situação. A culpa pode ser de alguém que está te criticando acima do normal por desconhecer a situação. Mas a responsabilidade por fazer daquilo uma coisa boa ou ruim ainda continua sendo sua. Então, quando falamos em repreensão, eu até anotei algumas coisas aqui. De onde vem? De alguém que se importa. E ela reflete o quê? Ela reflete apenas o que a pessoa está sentindo sobre você. Tem a ver com o que você fez e o que ela lhe ensinou ou acha que é certo fazer. Lembrando, o termo acha não significa certeza. Nem sempre a repreensão precisa ser considerada tal qual ela foi dita ou determinada. Só que a
gente só descobre isso quando a gente vai adquirindo uma certa maturidade, certo? Se o meu pai ou a minha mãe me repreenderam quando criança, não era ali que eu ia dizer que eles estavam errados e ia deixar de fazer. Naquele momento eu não tinha maturidade nem para determinar o que era certo e o que era errado. Mas em algum momento da sua vida, talvez você esteja assim, se sentindo bloqueado, travado de fazer alguma coisa por uma repreensão que você teve em uma situação totalmente diferente da atual. E os seus pais, talvez eles tenham a maturidade de reconhecer isso. Eles sabem que naquele tempo era necessário e hoje não é mais necessário, mas você ainda não percebeu isso. E aí você faz um mau uso da repreensão que nem tinha a intenção de te travar numa circunstância. Quando eles falavam, por exemplo, não fale com estranhos, não fale com ninguém. Quando chegar lá em tal local, você fica calado. Naquele momento, eles queriam que você se comportasse, porque talvez você atrapalhasse uma conversa entre adultos ou coisas assim. Mas a forma de dizer, a forma de fazer a repreensão fez com que você se tornasse uma pessoa tímida e chegasse nos locais, encolhesse os ombros e ficasse sempre no seu canto. Isso foi trazido de uma falta de maturidade sua em entender. Agora que você já está entendendo, pode fazer diferente, pode começar a falar. Eu também fui assim, agora estou tentando falar aqui com você. Estou até conseguindo, olha que legal, né? Você pode da mesma forma. Mas é só um exemplo de como a repreensão, às vezes, ela traz resultados que não eram pretendidos nem por quem repreende, quem ama, nem porque foi repreendido, quem era amado. Quando essa repreensão ocorre, depois que você fez algo de errado ou antes. O mais importante é quando é esse antes. Geralmente acontece antes quando a pessoa te conhece e ela sabe que pode acontecer à frente, ou dos resultados que você pode colher. E o que fazer com a repreensão? Ouvir e não retrucar. Por que não retrucar? Existe um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o processo de a gente responder a algo ou revidar a algo. E revidar normalmente é ruim, porque sempre que revidamos, sempre que damos uma resposta no revide, ou seja, a gente quer que a pessoa sinta algo que a gente sentiu, geralmente se tratando de um sentimento não tão bom, a gente trata para atingir aquela pessoa, a gente age nessa intenção. Assim como eu aprendi, agora você vai aprender também da pior maneira. E aí eu faço um revide. Mas quando você responde, você está pegando o controle para si. O revide, você já deu o controle para outra pessoa. Ela fez e você vai revidar porque ela fez. Ou seja, você não tem mais opção, você tem que fazer o que ela fez, você vai revidar. Quando você responde, né, você pega algo que você aprendeu e coloca como resposta. É como uma questão de prova escrita no papel, em que você vê a pergunta e sem manifestação de vingança, sem obrigação de fazer algo, você responde com aquilo que você aprendeu, aquilo que você quer. Então, é uma resposta normalmente positiva, porque eu acredito que cada um de vocês quer coisas positivas para si. E é uma resposta por decisão sua. Você escolhe qual resposta vai dar, certo? Então, a primeira coisa é ouvir e não retrucar. Aliás, isso vale tanto para reprimenda, quanto para conselho, quanto para crítica. Não adianta você retrucar, não adianta você revidar. O revide, a vingança, a busca pela justiça, ela é algo que você faz tentando atingir o outro, tentando responder a algo que ele fez. Não é algo que parte de um princípio, de um objetivo seu. Imagina o seguinte, eu estou andando nessa direção, estou andando em frente e vou chegar ao ponto A. E aí uma pessoa chega do meu lado e dá um tapa na minha orelha. De repente eu viro para o ponto B. Eu me desviei do meu caminho, o meu objetivo era lá. Por que eu estou virando para lá? Por quê? Porque eu estou pensando em revidar. Qual poderia ser a minha resposta? Continuar andando ao ponto A, esse não é o meu objetivo? Isso daqui me atrapalhou a chegar lá? Pode ser que até tenha me empurrado. Se esse é o meu objetivo, minha resposta, tchau, hein? Fui. Imagine que lá nesse ponto A tenha seu filho chorando. Se alguém fazer isso na sua orelha, você vai parar para dar atenção para essa pessoa? Provavelmente não. Seu objetivo agora está claro e você vai responder ao que você precisa, ou seja, ao seu desejo de pegar o seu filho chorando. Então, existe essa diferença. Ah, mas e o conselho? Ele é uma opinião, uma visão a partir da própria experiência. No que difere da reprimenda? O conselho, ele não está tão interessado naquilo que você quer fazer sempre. Como assim? A pessoa ela chega para te dar o conselho a partir da vivência que ela teve. Você fala, eu vou construir uma casa com 3 andares, só que vai ser um quarto em cima do outro.
E a pessoa fala, é melhor você fazer no térreo, eu fiz um térreo e deu certo. Às vezes ela nem sabe do que você pretende com aquilo, mas ela sabe que na experiência dela, o que ela fez deu certo. Só que o que você quer talvez não seja a mesma coisa que ela. Mas o conselho dela ainda assim pode ser bom, porque ela está tentando te passar algo de bom que ela teve na realidade dela, sem considerar a sua. Diferente da repreensão, onde a pessoa pensa também naquilo que você é, naquilo que você quer e onde você pode chegar, quais os resultados bons ou maus pode ter com aquela sua ação. Então, às vezes, o conselho ele pode te ajudar sim muito. Você pode aprender com qualquer um desses casos, inclusive com as críticas. Qual que é a ação necessária no conselho? Ouvir e não retrucar. Ouvir e não revidar. Ah, mas você não pensa nisso. Por que você não vai revidar? Qual é o seu objetivo? É ficar discutindo com a pessoa? É muito melhor você focar no seu objetivo de construir lá seus 3 andares com um quarto só, do que ficar ganhando discussões. Mas se você quer aprender, talvez você faça um monte de perguntas para ela. Pergunte como foi a sua experiência, qual era a situação e tente entender se equivale à sua. O que é o desinteressante aqui? Você pegar isso e levar para você, não, o meu não vai dar certo, porque o dele não deu certo também, não funciona. Então, primeira coisa, não revidar, mas aprenda com isso. E aí eu tô lendo aqui, algumas perguntas algumas questões, De onde vem esse conselho? De alguém que julga ter vivido algo parecido. Muitas vezes uma pessoa que passa por um processo de depressão, ela vai conversar com outras pessoas, ela quer desabafar um pouco e a outra pessoa começa a falar da situação dela. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a pessoa que precisava desabafar passa a ouvir. Isso nem sempre é interessante, nem sempre leva a agregar ou aprender. O que isso reflete, Reflete o que a pessoa quer para ela, o que ela acha que você quer. Pode haver um conflito entre o que ela acha que você quer e o que você realmente quer. E a crítica? A crítica é aquele momento posterior ao que você fez. Não dá mais para desfazer. Só que pode ser que isso te ajude a não fazer novamente, não errar novamente. Então você pode tirar proveito. Ainda que a crítica te abale, que a culpa não seja sua sobre aquilo que aconteceu, ela ainda pode te ajudar. Por quê? Porque a responsabilidade de fazer qualquer coisa com ela é sua. E você não precisa revidar, mas você pode, se quiser, aprender com ela. E o que ela reflete? Ela vem em um momento posterior, portanto ela reflete aquilo que a pessoa está sentindo sobre ela mesma. Aí tem um ponto de grande atenção. A pessoa que te critica, às vezes ela está refletindo o sentimento dela. Ela se sentiu ofendida pelo que você fez. Ela sentiu que as outras pessoas se sentiram ofendidas. Ou ela está tão cansada, ela sente alguma coisa dentro dela assim que ela reflete aquilo, exterioriza e joga a culpa em você. Mas você já sabe que a culpa não é sua, mesmo que a responsabilidade seja. E é aí que tá. Nesse ponto existe um acerto, mesmo que não seja um ataque intencional, um ataque a você. E a crítica é aquele que você pode, às vezes, analisar e, de repente, até ignorar. Não precisa revidar. Ou esse é o seu objetivo? Pergunto mais uma vez. A crítica, muitas vezes, ela pode não ter nada com você. Repito, esteja ciente disso. A pessoa estava nervosa porque ela veio num trânsito caótico, passou raiva, chegou, viu você falando com alguém sobre algum assunto e fez uma crítica contundente a você. Às vezes não tinha nada a ver com você, tinha a ver com ela. Então, perceba, receba melhor as repreensões e saiba se esquivar às vezes das críticas. Se ela vier de um lugar que você nem sabe, se ela vir sem motivos, descarte. Você não precisa dela. Se essa pessoa realmente quiser falar alguma coisa com você, provavelmente ela vai te dar um conselho ou uma repreensão. Ou no máximo, pergunte o que ela estava passando, se importe com aquilo que ela viveu e tente saber dela o que ela quer de você, como você pode ajudar. Isso ajuda você? Você acha que pode ajudar alguém na sua relação com um irmão, um parente? Se ajuda? Clica aqui no curtir,
Isso me ajuda bastante, é um feedback que é muito bacana. Eu gosto de ouvir também quando vocês fazem uma repreensão, quando fazem uma crítica. Pode fazer, eu vou saber receber isso. Espero que sejamos todos amigos, mas não tenhamos dificuldade em falar uns para os outros as coisas que a gente pensa, assim como eu estou me expondo aqui e falando para vocês. Então colaborem comigo, esse canal não é só meu, é de vocês também. Continue assistindo, até logo e tchau! O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos.